No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Celina tenta tranquilizar Heleninha, que se abala ao saber da chegada de Odete ao Brasil. Não se preocupe, Heleninha. Odete pode até ser uma figura forte, mas você sempre teve seu lugar aqui, diz Celina. Heleninha, no entanto, sente que a presença de Odete pode mudar tudo, trazendo à tona velhos conflitos. Enquanto isso, Eunice comenta com Bartolomeu que achou errada a forma como Ivan conduziu a ideia da compra das aeronaves chinesas. Bartolomeu concorda, mas sugere que talvez Ivan esteja apenas tentando inovar. Mudanças são necessárias, mas devem ser bem planejadas, responde ele pensativo. Maria de Fátima diz a César que se tornará triatleta para se aproximar de Afonso. Se eu me dedicar, quem sabe não consigo impressioná-lo, comenta Fátima, cheia de determinação. César ri, mas apoia a ideia. Você sempre foi determinada, Fátima. Afonso não saberá o que o atingiu, diz ele, incentivando-a. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Renato e Leila sentem atração mútua, mas ambos hesitam em dar o próximo passo. É complicado, não é? Murmura Renato, olhando nos olhos de Leila. Ela sorri timidamente, sentindo a mesma conexão. Fernanda, por outro lado, não aceita o convite de André para jantar, preferindo evitar qualquer tipo de compromisso. Preciso de tempo para mim mesma, justifica, ao mesmo tempo em que se pergunta se está fazendo a escolha certa. Sardinha questiona Renato sobre Leila, curioso para saber se há algo mais entre eles. Você realmente gosta dela? Pergunta Sardinha, provocando Renato. Lucimar ameaça colocar Vasco na justiça para pagar a pensão de Jorginho, um assunto que gera tensão entre eles. Ele não pode simplesmente ignorar suas responsabilidades, afirma Lucimar, decidida a lutar pelos direitos do filho. Finalmente, Odete chega à casa de Celina, trazendo consigo uma aura de mistério e expectativa. Espero que todos estejam prontos para o que vem por aí, diz Odete com um sorriso enigmático, deixando todos intrigados com suas intenções. Sardinha desconfia de Maria de Fátima e decide desmascará-la a todo custo. Astuto e desconfiado, Sardinha não consegue mais ignorar a sensação de que Maria de Fátima está tramando algo sujo para separar Solange e Afonso. Ele, que sempre foi um observador atento, começa a juntar as peças e decide ficar de olho em cada passo da vilã. Do outro lado, Maria de Fátima, com a mente sempre maquiavélica, bola um plano diabólico para arruinar de vez a vida amorosa de Solange e fisgar Afonso para si. Tudo começa em uma tarde tensa, após uma discussão entre Solange e Afonso. Magoados, os dois se afastam. Solange, irritada, decide tomar um banho para se acalmar, deixando o celular largado sobre a cama. É a oportunidade perfeita para Maria de Fátima agir. Com um sorriso malicioso, ela se aproxima do aparelho, digitando rapidamente a senha que sabia de cor. Essa garota é mesmo uma tola, murmura Fátima, digitando a mensagem. Te espero na sua casa às 20 horas para um jantar especial. Quero resolver tudo com você. Sem hesitar, ela envia o texto para Afonso e imediatamente apaga o histórico, deixando tudo como se nada tivesse acontecido. Em seguida, se afasta sorrateiramente, disfarçando a ansiedade em seu peito. Para ela, a noite prometia ser um divisor de águas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Afonso, ao receber a mensagem, enche-se de esperança. Ela quer me ver. Ainda me ama. Swinga para Eugênio, seu mordomo, que, percebendo a alegria do patrão, deseja-lhe boa sorte antes de se retirar discretamente da mansão. A noite chega. Afonso, vestido elegantemente, arruma a mesa com velas e o melhor vinho que encontrou. O coração pulsa forte. Cada segundo parece uma eternidade. Quando a campainha finalmente toca, ele corre para atender, sorrindo de orelha a orelha. Mas o que vê na porta o deixa confuso e decepcionado. Maria de Fátima, com uma expressão angelical,
carrega uma sacola nas mãos. Ué, cadê a Solange? Swinga Afonso, tentando entender. Disfarçando, Fátima inventa. Ela me pediu para trazer isso. Disse que precisava pensar e achou melhor me mandar no lugar dela. Frustrado, Afonso suspira. Sente que o fim do seu relacionamento é inevitável. No entanto, Fátima, usando todo o seu charme, insiste para que ele não desperdice aquele vinho caro. Só uma taça, para não perder o investimento. Brinca, piscando maliciosamente. Relutante, Afonso aceita. O que ele não vê é o movimento rápido de Fátima, que, escondida, despeja um sedativo no copo dele enquanto finge abrir o vinho. Em poucos minutos, o rapaz adormece profundamente no sofá. Com pressa, Fátima destranca a porta dos fundos. César, cúmplice da vilã, surge das sombras. Em silêncio, eles carregam Afonso para o quarto. Fátima tira a própria blusa, ajeita os lençóis e se deita ao lado dele, simulando intimidade. César grava tudo com o celular, certificando-se de captar ângulos comprometedores. A gravação, editada com astúcia, é enviada a Solange, usando um número bloqueado. No dia seguinte, Afonso acorda com dor de cabeça e sem memória dos acontecimentos. Ele se assusta ao perceber que está deitado na cama, parcialmente despido, sem ter ideia de como foi parar ali. Enquanto isso, Solange, ao assistir ao vídeo, sente seu mundo desabar. Tomada pela raiva e pela dor, ela vai até a casa para exigir respostas. Bate a porta com força. Fátima, já preparada, a recebe com olhos marejados, fingindo surpresa. "O que significa isso, sua traidora?" Swinga Solange, mostrando o vídeo no celular. A vilã finge chorar copiosamente. "Eu não queria, Solange. Ele estava tão triste. Insistiu para que eu ficasse. Foi tudo um acidente." Manipuladora. Nesse momento, Afonso chega, confuso, e pergunta o que está acontecendo. Solange, sem dar tempo para explicações, mostra o vídeo na cara dele. "Você é um canalha!" Afonso, atônito, tenta se defender. "Eu juro, eu não lembro de nada disso. Eu estava esperando você." Sorrateiramente, Sardinha assiste a tudo de um canto escondido. O farejador experiente sente no ar que há algo errado. Algo não bate. Decidido, ele passa a seguir os passos de Maria de Fátima e César, certo de que encontrará provas da armação. Enquanto Solange, ainda abalada, expulsa Afonso de casa, Fátima aproveita para correr atrás dele, tentando forçar um envolvimento. "Talvez isso tudo tenha acontecido por um motivo, Afonso. Talvez o destino queira que fiquemos juntos", sussurra Fátima, tentando seduzi-lo. Afonso se afasta enfurecido. "Meu coração é da Solange, nunca será seu", afirma com firmeza. Sardinha, observando a cena de longe, decide agir. Naquela mesma noite, ele segue Fátima até um bar, onde ela se encontra secretamente com César. Escondido atrás de uma coluna, grava cada palavra da conversa comprometedora. "Você acha que ela já caiu? Agora só falta engravidar de verdade", diz César, rindo. "Ela já está na palma da minha mão", responde Fátima, exibindo um sorriso vitorioso. O golpe final vem dias depois. Sardinha, paciente, aguarda o momento certo para expor a verdade. Enquanto isso, Afonso, ainda apaixonado, faz uma serenata para Solange, tentando reconquistá-la. A cena, romântica e inesperada, deixa Solange emocionada. Apesar das dúvidas, ela decide dar uma última chance ao amor. Mas a felicidade é interrompida abruptamente quando Maria de Fátima surge no meio da madrugada, invadindo a casa do casal e anunciando aos gritos: "Eu estou grávida, Afonso! Você vai ser pai!" O choque é geral. Solange, devastada, sente seu coração despedaçar. Afonso, desesperado, tenta negar. "Não pode ser. Eu nem lembro daquela noite." Fátima, teatral, encena um choro histérico, ganhando a compaixão de alguns e a desconfiança de outros. Sardinha, que assiste a tudo calado, apenas aperta ainda mais o celular no bolso, onde guarda as gravações que podem destruir o castelo de mentiras da vilã. A pressão aumenta.
Solange exige que Afonso assuma a responsabilidade, mesmo que isso signifique o fim de sua relação. O coração dela, dilacerado, parece não ter escolha. Enquanto os dias passam, Maria de Fátima começa a planejar o casamento dos sonhos, certa de que terá a vida que sempre quis ao lado de Afonso. Ela espalha convites, escolhe vestidos luxuosos e organiza uma cerimônia que pretende ser o evento do ano. Sardinha, decidido a impedir mais uma tragédia, prepara seu golpe final. Ele arma para que a revelação aconteça no altar, diante de todos. O grande dia chega. A igreja está lotada. Todos os olhares voltados para a entrada triunfal da noiva. Fátima, vestida de branco, caminha triunfante até o altar, segurando firme o buquê. Afonso, cabisbaixo, à espera, sentindo-se cada vez mais sufocado. Quando o padre pergunta se alguém tem algo contra aquela união, um silêncio mortal se instala. Então, rompendo o clima de tensão, Sardinha avança no corredor, ergue o celular e anuncia: "Este casamento é uma farsa." O pânico se espalha. Todos começam a murmurar, enquanto Fátima empalidece instantaneamente. Sardinha reproduz em alto e bom som as gravações da vilã com César, expondo toda a armação. As provas são irrefutáveis. Afonso, ao ouvir cada palavra, sente o chão se abrir sob seus pés. Sem hesitar, ele larga a noiva ali mesmo e corre até Solange, que assistia a tudo com lágrimas nos olhos. Maria de Fátima, desesperada, tenta se defender, mas é tarde demais. Seu plano cuidadosamente arquitetado desmorona diante de todos. Sardinha, triunfante, assiste à queda da vilã, sabendo que a verdade, enfim, veio à tona. E o que acontece depois promete ser ainda mais surpreendente. O escândalo toma conta da cerimônia. Convidados se levantam, cochicham e olham atônitos para Maria de Fátima, que agora, completamente desmascarada, vê seu mundo desmoronar diante de seus olhos. Em pânico, a vilã tenta inventar desculpas, chora, se joga no chão, mas ninguém mais lhe dá ouvidos. A máscara de vítima cai, revelando a verdadeira face da traição. Afonso, sentindo-se humilhado e traído, abandona o altar sem olhar para trás, indo ao encontro de Solange, que, mesmo dilacerada pela dor, sente dentro de si uma ponta de alívio ao ver a verdade triunfar. Sardinha se aproxima dos dois, entregando todas as provas para eles e garantindo que, com aquilo, Fátima não poderá mais manipulá-los. Enquanto isso, César, percebendo que a situação ficou insustentável, tenta sair de fininho da igreja, mas é pego de surpresa por Sardinha, que já havia acionado a polícia. César é algemado na porta do templo sob o olhar julgador dos presentes. Em desespero, ele ainda tenta negociar, mas a única resposta que recebe são as sirenes ecoando na rua. Maria de Fátima, derrotada e sozinha, grita e implora para que Afonso a escute, afirmando que o bebê não tem culpa, tentando usar a suposta gravidez como último trunfo. Mas a essa altura, ninguém mais se comove. Afonso, com lágrimas nos olhos, apenas diz: "Você destruiu tudo. Você acabou com a única chance que tinha." Sardinha, mais uma vez, observa de longe. Ele sabe que aquela batalha foi vencida, mas também entende que o jogo de Fátima pode não ter acabado por completo. Afinal, vilões como ela nunca desistem tão fácil. A tensão paira no ar, como se um novo capítulo de vingança estivesse prestes a se iniciar. Maria de Fátima, então, é conduzida para fora da igreja por seguranças. Humilhada, coberta de olhares de desprezo e revolta, ela some pela porta principal, jurando para si mesma que ainda encontrará uma forma de dar a volta por cima. Ivan arma farsa, é desmascarado e humilhado por Odete e tem reviravolta após uma descoberta impressionante. Desesperado para conquistar o que sempre sonhou, Ivan está disposto a fazer qualquer coisa para se destacar na empresa e alcançar o sucesso que tanto almeja. Seu plano começa a tomar forma quando ele decide se passar por outra pessoa.
um disfarce calculado que o coloca dentro de uma reunião importante da TCA, a prestigiada companhia de Odette Reutemann. Ele está confiante de que esse passo o colocará um degrau acima na escada corporativa, mas as coisas não saem exatamente como ele planejou. A trama começa a se desenrolar logo após o retorno de Odette Reutemann, a temida empresária, ao comando da TCA. Ao saber que um dos membros da diretoria não poderá comparecer à reunião devido a problemas de saúde, Ivan vê uma oportunidade única de se infiltrar no evento. Ele encontra uma maneira de substituir o diretor ausente e, com um disfarce impecável, consegue acessar a sala onde a reunião será realizada. Logo ao entrar, Ivan chama a atenção de todos, mas principalmente de Odette. Ela, sem o reconhecimento imediato de quem ele realmente é, o encara com uma expressão curiosa. "Quem é o senhor? Não estou lhe reconhecendo. Quem é você?" pergunta Odette com sua postura imponente, característica de uma mulher acostumada a ser reverenciada por todos à sua volta. Sem hesitar, Ivan se apresenta utilizando seu verdadeiro nome, Ivan Meirelles, o que causa um choque imediato na empresária. A surpresa toma conta de Odette, mas ela tenta manter a compostura. Ivan, sem perder tempo, começa a explicar um ponto crucial que pode salvar a empresa da crise que está enfrentando. Ele tem em mãos uma cópia de um contrato com uma empresa chinesa e sugere que a TCA pode recuperar 100% do valor do sinal que foi perdido no último leilão. Ele aponta a cláusula 30.9, que trata de um possível reembolso integral, com base em um acidente que ocorreu durante o processo. Odette, acostumada com suas análises de negócios astutas, escuta atenta, mas é Marco Aurélio quem interrompe a explicação de Ivan, demonstrando desconfiança em relação ao jovem. Ele questiona a credibilidade do que Ivan está dizendo e começa a se mostrar cada vez mais cético, deixando a tensão no ar. Enquanto isso, Odette observa Ivan com uma expressão de desdém, visivelmente desconfortável com a situação. "Eu não posso acreditar! Marco Aurélio, que bagunça é essa? Como é que um funcionário do setor de suprimentos vem aqui, sem mais nem menos, apresentar uma proposta dessas?" Odette exclama com a voz cortante, sua frieza contrastando com a situação inusitada. Ivan, no entanto, não se intimida. Ele apenas pede mais 2 minutos para concluir sua apresentação, acreditando que, se tiver tempo, poderá convencê-la do valor de suas ideias. Mas Odette, sem paciência para jogos de poder, reage de forma impiedosa. "Você não tem nem mais 1 segundo. Aliás, você está demitido e essa reunião está encerrada." Ela dispara com autoridade. A humilhação é instantânea e Ivan se vê forçado a reunir suas coisas e deixar a sala, seu sonho de promoção desmoronando diante de seus olhos. No entanto, ao chegar perto do elevador, Ivan é surpreendido por uma voz que ecoa por trás dele. Ele se vira e, para seu espanto, encontra Odette novamente. "Ivan Meirelles, o senhor acha que pode vasculhar os dados da minha empresa e sair assim?" Ela pergunta, a raiva evidente em sua voz. Ivan, atônito, não consegue entender como a situação tomou tal rumo. A empresária continua a encará-lo com olhos frios, sua presença intimidadora. "Não só estou lhe readmitindo, como estou lhe promovendo", diz Odette com um sorriso astuto e enigmático. Ivan fica boquiaberto sem acreditar no que está ouvindo. A reviravolta é tão inesperada que ele mal consegue processá-la. Ele tenta disfarçar sua surpresa, mas sua mente está a 1000 por hora. "Você vai me agradecer com eficiência, dedicação e lealdade cega, querido", continua Odette, sua expressão implacável, mas com um toque de admiração por sua audácia. Ivan, sem saber se essa é uma vingança disfarçada ou um verdadeiro movimento estratégico de Odette, se empolga com a chance de reverter sua situação. Ele sabia que tinha se mostrado astuto e talvez isso fosse exatamente o que Odette valorizava. Ela pode não concordar com os meios que ele usou, mas com certeza reconhecia a esperteza e a ousadia de suas ações. O jovem, tomado por uma mistura de alívio e empolgação,
concorda em seguir as novas ordens, sem questionar as intenções de Odete. Agora, com sua posição reforçada na TCA, Ivan sente que está um passo mais perto de alcançar o poder que sempre desejou. Mas a situação ainda reserva muitos mistérios, e ele se vê em uma posição delicada, onde sua lealdade e suas escolhas serão desafiadas a cada momento. A empresária, com sua habilidade única de manipular e controlar, observa atenta o jovem, esperando que ele prove seu valor de uma forma que ninguém mais seria capaz de fazer. A jornada de Ivan, marcada por intrigas e reviravoltas, apenas começou. À medida que a trama se desenrola, Ivan começa a perceber que a verdadeira jogada de Odete não é apenas uma questão de negócios, mas de poder e controle absoluto sobre todos ao seu redor. Ele logo descobre que a empresária tem planos mais grandiosos para ele e que sua promoção pode ser apenas uma peça em um jogo muito maior do que ele poderia imaginar. A TCA, com todos os seus segredos e intrigas, esconde ainda muitas surpresas. Ivan agora está dentro, mas a cada passo que dá, mais se aprofunda no labirinto de manipulações de Odete. No entanto, o que ele ainda não sabe é que a empresária tem uma agenda secreta e que, ao aceitá-la de bom grado, ele pode estar selando seu próprio destino. À medida que se aproxima de Odete, ele começa a questionar até que ponto pode confiar nela. O que ele pensava ser uma chance de sucesso profissional se transforma em um terreno minado, onde cada movimento precisa ser cuidadosamente calculado. Odete, por sua vez, observa com prazer as reações de Ivan, vendo em cada uma delas uma confirmação de sua habilidade em manipular até os mais audaciosos. Enquanto isso, Marco Aurélio, desconfiado de Ivan, começa a investigar mais a fundo as ações do jovem, criando um clima de tensão crescente dentro da empresa. Ivan agora não é apenas um peão em um jogo de poder, mas também um alvo, à medida que começa a enfrentar obstáculos e desafios que exigem mais do que sua astúcia. Ele precisa jogar o jogo de Odete com uma lealdade cega, mas também com uma inteligência que até mesmo a empresária pode não ter previsto. Odete, por sua vez, nunca perde de vista o controle da situação. Ela sempre soube que Ivan era um risco, mas também uma grande oportunidade, e agora que ele está em sua órbita, ela está pronta para usá-lo até o limite. O que Ivan ainda não entende é que, ao aceitar sua promoção e se submeter ao jogo de Odete, ele se tornou parte de um plano maior. Um plano que, em última instância, pode ser mais perigoso do que ele jamais imaginou. Enquanto Ivan luta para manter sua posição, ele começa a se perguntar se, de fato, vale a pena jogar esse jogo. Mas ao perceber que qualquer movimento em falso poderia ser fatal, ele se vê preso, sem saída, em um ciclo vicioso de manipulação, poder e desconfiança. E no fundo, ele sabe que, a cada dia, a expectativa de Odete sobre ele cresce e que sua permanência dentro da TCA dependerá de sua habilidade em se tornar ainda mais indispensável para os planos dela. A história de Ivan, que começou com um plano simples de ascensão, se transforma em uma trama de intriga e reviravoltas, onde os interesses de todos estão em jogo, e ele, como protagonista, terá que lutar não apenas contra os outros, mas também contra suas próprias ambições e inseguranças. Afinal, Odete Reutemann sempre estará observando, pronta para fazer a jogada decisiva no momento certo. Maria de Fátima mostrará que não mede esforços para conquistar o que quer, nem que, para isso, precise destruir a felicidade dos outros. Obcecada pela fortuna e pelo charme de Afonso, a jovem dará início a um plano frio e cruel para separar o casal de vez. Seu alvo será Solange, a bem-sucedida diretora de criação da Tomorrow, a quem Fátima finge admirar, mas secretamente inveja e deseja derrubar. A tensão começa a crescer quando Fátima percebe que Afonso e Solange estão cada vez mais apaixonados. Um fim de semana romântico em Trancoso está nos planos do casal, e a vilã vê aí a oportunidade perfeita para interferir. Fingindo empatia e amizade,
ela se mostrará solícita com Solange, ajudando com pequenas tarefas enquanto coleta informações valiosas. A diretora da agência, por confiar na amiga, acabará revelando que está finalizando um projeto importantíssimo no notebook e que só viajará depois de entregá-lo ao cliente. Durante a madrugada, quando todos estiverem dormindo, Maria de Fátima coloca seu plano em prática. Com passos silenciosos, ela se levanta, atravessa o corredor escuro e se dirige até a sala, onde o notebook de Solange repousa sobre a mesa. Ela se certifica de que ninguém está acordado, respira fundo e liga o aparelho com habilidade. Enquanto o computador inicializa, Fátima envia uma mensagem criptografada para César, que se encontra no estúdio de Olavo. Ao lado dele, um hacker profissional contratado por meios obscuros está pronto para guiar a vilã pelo processo de sabotagem. César, cúmplice e ardiloso, repassa o celular para o hacker, que orienta Fátima a abrir o painel de controle e instalar um software que irá corromper arquivos estratégicos. "Você tem certeza de que isso vai dar certo?" sussurra Fátima com fones de ouvido conectados. "Absoluta, mas você precisa seguir exatamente o que eu disser. Comece digitando o comando que enviei agora", responde o hacker impassível. A operação se complica por um instante quando Fátima, nervosa, derruba um copo d'água no chão, fazendo um pequeno estrondo. Sardinha, que dormia no sofá, se remexe e quase flagra a Patricinha em flagrante. No entanto, Fátima congela, apaga a tela do notebook rapidamente e finge estar pegando água na cozinha. O perigo passa, e ela volta para completar a sabotagem, agora mais atenta e veloz. Em poucos minutos, o vírus é instalado e o sistema reiniciado sem que ninguém perceba. Na manhã seguinte, a casa acorda em clima de animação. Solange está radiante com a perspectiva da viagem. De malas prontas, ela se arruma para sair quando decide abrir o notebook para revisar os arquivos finais. Ao acessar a pasta do projeto publicitário, um frio percorre sua espinha. "Não pode ser. Eu não estou acreditando. Sardinha, eu não estou achando o arquivo do projeto de publicidade da campanha nova", grita, atônita. O assistente corre para o lado dela e tenta ajudar, mas também não encontra nada. Desesperada, Solange vasculha cada pasta, cada backup. Nada. O documento simplesmente sumiu. "Tem outros arquivos sumidos também. Cara, acho que meu computador deu um pau no meio da noite", diz ela, tentando manter a calma, mas visivelmente abalada. Afonso, do lado de fora, já aguarda no carro com o motor ligado, ansioso para partir. Enquanto isso, Maria de Fátima se aproxima, fingindo preocupação. "Nossa, o que está acontecendo? Posso ajudar em alguma coisa?" pergunta, encenando inocência. Solange explica o problema, e Fátima balança a cabeça, como se estivesse chocada. Por dentro, ela comemora o sucesso da sabotagem. Sem outra opção, Solange liga para um técnico de informática de confiança, que aparece às pressas. Após algumas tentativas, ele confirma o pior. Os arquivos foram corrompidos por um vírus sofisticado, e não há como recuperar nada sem reinstalar o sistema. A diretora desaba. Com prazos apertados e responsabilidade direta sobre a entrega da campanha, ela é obrigada a cancelar a viagem com Afonso para refazer tudo do zero. Ao encontrar o namorado na garagem, Solange se sente péssima, mas tenta explicar. "Você não vai acreditar no que aconteceu. Eu não vou poder viajar." Afonso, surpreso e frustrado, responde em tom amargo. "Como assim, Solange?" "Eu estou com a mala dentro do carro. É sério isso?" "É sério, infelizmente. Meu notebook deu um problema horrível. Perdi tudo o que tinha feito. Vou ter que refazer tudo até segunda-feira." "Eu sinto muito", diz ela com os olhos marejados. Mas o empresário não entende e dispara. "Você vive colocando esse trabalho na frente de tudo. Sabe o que parece? Que eu sou sempre a segunda opção." Solange tenta se justificar, dizendo que o projeto representa meses de esforço e que não poderia simplesmente ignorar a crise. Mas Afonso, visivelmente magoado, não quer escutar.
Você sabia o quanto eu estava esperando por essa viagem? A gente quase não se vê mais. Eu achei que esse fim de semana seria diferente, diz ele antes de entrar no carro e sair. Do andar de cima, Maria de Fátima observa toda a discussão da janela. Ela encosta a porta do quarto devagar, segura o riso e comemora em silêncio. Primeira fase concluída. Murmura satisfeita. Para ela, a queda de Solange é apenas o começo. Sua próxima meta é se aproximar ainda mais de Afonso, usando o abalo emocional causado pela briga para se mostrar como uma mulher compreensiva, encantadora e mais disponível. Nos dias seguintes, Fátima dará continuidade ao seu jogo sujo. Com o pretexto de confortar Afonso, aparecerá no mesmo restaurante que ele costuma frequentar, sempre com um ar casual, como se o encontro fosse mera coincidência. Fará elogios discretos, lembrará de coisas que ele gosta e se mostrará disposta a escutar seus desabafos. Você parece estar chateado. Quer conversar? Perguntará, num tom doce e calculado. Afonso, ainda magoado com Solange, poderá começar a se abrir e Fátima usará cada brecha para se infiltrar em sua vida. Enquanto isso, Solange mergulhará no trabalho para tentar recuperar o tempo perdido, mas não deixará de desconfiar que houve algo estranho na falha do notebook. Ela comentará com Sardinha. Tem alguma coisa que não tá me cheirando bem. Eu deixei esse computador ligado com tudo certinho. Alguém mexeu aqui, tenho certeza. Sardinha, leal e atento, começará a observar os passos de Fátima com mais atenção. Em paralelo, a disputa pelo coração e pelo dinheiro de Afonso estará só começando. A rivalidade entre Solange e Maria de Fátima promete incendiar os próximos capítulos, com a vilã tramando novos golpes para afastar a concorrente e assumir de vez o posto de interesseira oficial da história. Raquel realmente acaba ficando com a maleta cheia de dólares de Marco Aurélio. No entanto, ao abrir a maleta, ela encontra algo chocante sobre a empresa Reutemann. Sem perder tempo, Raquel decide mostrar tudo a Ivan, que, determinado, planeja usar essa prova contra o pilantra Marco Aurélio. Dentro da maleta, um documento revela um grande desvio de dinheiro da empresa. Ivan consegue fazer justiça, tornando-se milionário e assumindo o lugar de Marco Aurélio como o novo presidente da empresa Reutemann. Já rico, Ivan ajuda Raquel a montar um restaurante que se torna um enorme sucesso, deixando Maria de Fátima em prantos e morrendo de inveja da própria mãe. Após abrir a maleta cheia de dinheiro, Raquel reflete. Espera aí, esse tal de Marco Aurélio planejou tudo isso. Ele se aproveitou do Rubinho, usando-o como cobaia. Se algo desse errado em relação ao dinheiro, iam culpar o Rubinho e não ele, ou seja, ele é um verdadeiro pilantra. Ele pensou nisso tudo, não quis ajudar dando uma passagem para Nova York. Isso foi tudo pilantragem, mas eu tenho que fazer algo. Nesse momento, Raquel tem uma ideia genial. Ela se pergunta como Ivan e ela poderão desmascarar Marco Aurélio. Raquel está com a maleta aberta sobre a mesa, pensativa, observando o dinheiro, enquanto Ivan, ao seu lado, desconfiado, afirma: Raquel, isso tá com cheiro de coisa errada. Não é normal alguém esconder tanto dinheiro assim. Precisamos entregar isso o quanto antes. Com certeza tem alguma sujeira aqui e deve ser do Marco Aurélio. Se acharem isso aqui com a gente, vai parecer que estamos metidos. Raquel, ainda encarando a maleta, responde: eu também acho, mas tem algo me incomodando. Ivan se aproxima e diz: Deixa eu ver. Ele pega os papéis e, ao folheá-los, fica chocado. Raquel, isso aqui é... Ele confirma que é a prova de tudo, revelando o esquema de Marco Aurélio, com contratos falsos, assinaturas forjadas e movimentações em contas no exterior. Raquel fica chocada com a revelação. Meu Deus, ele guardou tudo isso junto com o dinheiro. Ele achava que nunca ia ser pego. Ivan concorda. Ele é esperto. Mas por que juntaria essas papeladas com dinheiro e levaria para Nova York, correndo o risco de ser pego? Ele estava usando o Rubinho, mas isso não é motivo. Raquel reflete sobre as palavras de Ivan e afirma que eles precisam fazer justiça. Ivan sugere cautela, pois Marco Aurélio pode ter algo planejado.
Ele já deve ter notado o sumiço da maleta, diz Raquel. Ivan concorda. Isso é verdade. Não podemos ficar com esse dinheiro. Vamos agir com cuidado. Raquel se compromete a acompanhá-lo quando a máscara de Marco Aurélio cair. Já vi esse homem humilhar pessoas. É hora dele provar do próprio veneno, diz Ivan. Ele enfatiza a necessidade de agir com calma, pois se Marco Aurélio descobrir que eles têm as provas, pode tentar fugir ou fazer algo desesperado. Enquanto isso, César e Maria de Fátima conversam. Ela revela seu plano de fazer Solange se ferrar com Afonso, precisando da ajuda de César. Ele, com ciúmes, questiona como ela tem certeza de que Afonso ficará caidinho por ela. Maria de Fátima explica que usará um homem bonito para chamar a atenção de Solange, enquanto Afonso assiste. Ela acredita que isso funcionará e quer ver a reação de Solange. César, preocupado, quer que tudo dê certo para que eles fiquem ricos rapidamente. Maria de Fátima expressa sua frustração com a pobreza e seu desejo de viver uma vida diferente, cheia de luxo e conforto. O que ela não imagina é que Solange acabará descobrindo sua verdadeira natureza através de uma conversa. A chegada de Odete Reutemann promete desencadear uma série de conflitos intensos, especialmente no núcleo de sua família, onde antigas feridas ainda estão abertas e cicatrizes mal escondidas virão à tona. A tensão que antecede esse reencontro é quase palpável, e ninguém sentirá tanto o peso desse retorno quanto Heleninha. A filha de Odete, que lutava bravamente contra o alcoolismo, acabará tendo uma recaída justamente no dia em que a mãe pisa novamente em solo brasileiro. A pressão emocional, o histórico de opressão e o desprezo velado da matriarca se tornarão gatilhos para um episódio devastador. A primeira pessoa a ser informada sobre a volta de Odete é Marco Aurélio. O empresário, embora acostumado com os jogos de poder e as reviravoltas do mundo dos negócios, não esconde o incômodo com a notícia. Sua expressão muda, seu semblante se fecha e a insegurança se instala. Ele sabe que, com Odete por perto, o controle que exerce sobre algumas situações poderá escorregar por entre seus dedos. Em paralelo, outros membros da família também começam a reagir à iminente chegada da matriarca. A ansiedade e a tensão pairam sobre todos como uma nuvem pesada. Celina tenta manter a compostura, Afonso finge indiferença, Eugênio se mostra reticente, mas é Heleninha quem mais sofre com a notícia. Para ela, a volta da mãe significa reviver traumas profundos, encarar julgamentos silenciosos e, acima de tudo, confrontar a dor de nunca ter sido aceita ou compreendida. Na véspera do retorno de Odete, Heleninha já começa a demonstrar sinais de instabilidade emocional. Ela evita os encontros familiares, se recusa a falar sobre a mãe e passa boa parte do tempo trancada no quarto. Celina, preocupada, tenta se aproximar, mas Heleninha se mostra arredia. Com os olhos marejados, ela observa uma antiga fotografia da família, onde Odete aparece imponente, quase inalcançável. A lembrança da frieza com que sempre foi tratada vai corroendo suas defesas emocionais. As mãos tremem, o coração acelera. Sozinha, ela se aproxima da cama, ajoelha-se diante do colchão e retira uma garrafa de uísque cuidadosamente escondida. O olhar é de derrota, mas também de desafio. Só um golinho, murmura para si mesma, como quem busca justificar o inevitável. No dia seguinte, enquanto Celina, Afonso e Eugênio tentam organizar a casa para receber Odete, Heleninha permanece isolada. A bebida já surte efeito e a voz embargada entrega sua condição. Enquanto os familiares se posicionam na sala para aguardar a chegada da empresária, Heleninha continua bebendo. Cada gole parece entorpecê-la um pouco mais e, com isso, suas emoções se tornam mais intensas e descontroladas. O momento da chegada finalmente chega. Sem aviso prévio, Odete surge na porta principal, vestida com elegância, imponência e aquele ar de superioridade que sempre a acompanhou. A presença dela domina o ambiente,
silencia os sorrisos e provoca um desconforto imediato. Ela olha ao redor, analisa tudo com olhos críticos e, sem o menor pudor, recusa o convite para se hospedar na casa de Celina. A elegância exige um mínimo de privacidade, diz ela com desdém, exigindo ser levada imediatamente a um hotel 5 estrelas. O reencontro com os parentes é marcado por falsos sorrisos e cortes sutis. Odete distribui elogios disfarçados, faz comentários passivo-agressivos sobre o visual dos sobrinhos e, ao notar a mobília nova da casa de Celina, não se contém. Nesse ritmo não tem herança que dê conta. A frase soa como uma faca, mas dita com um sorriso gélido que disfarça sua crueldade. O ambiente fica ainda mais tenso. Todos se entreolham, buscando uma reação, mas ninguém tem coragem de enfrentar a matriarca. É nesse instante que Heleninha aparece. Visivelmente embriagada, ela surge no topo da escada segurando um copo de uísque. Seus olhos estão avermelhados, os passos são cambaleantes, mas sua voz sai firme, carregada de sarcasmo. "A festa já começou? Ou eu perdi o melhor?" pergunta, atraindo a atenção de todos. O silêncio que se instaura é quase absoluto. Todos voltam os olhos para ela incrédulos. Odete a encara sem pestanejar. Heleninha desce alguns degraus, ainda com o copo na mão, e finge observar a decoração da casa. "E aí, mamãe? Os móveis incomodam tanto assim? Ou você acha que nesse mundo não tem mais lugar para beleza?" O sarcasmo evolui rapidamente para a provocação direta. Heleninha dá mais um gole e solta. "Só um golinho, Afonso, para comemorar a chegada da mamãe." O tom é debochado, quase teatral. Ela propõe um brinde, ergue o copo e convida todos a acompanhá-la. "Vamos brindar, afinal não é todo dia que a rainha volta ao trono." Celina tenta intervir, se levanta num impulso, mas antes que consiga impedir a filha, o pior acontece. Heleninha, ao tentar dar mais um passo, tropeça no tapete do degrau, perde o equilíbrio e despenca a escada abaixo. O copo voa de sua mão, gira no ar e se espatifa no chão, espalhando cacos e bebida pelo tapete da sala. O impacto da queda ecoa pela casa, seguido por um grito abafado de Celina. O desespero se instala. Afonso e Eugênio correm em direção a Heleninha, que está caída no chão, desacordada por alguns segundos, mas sem ferimentos graves. Celina se ajoelha ao lado dela, desesperada, segurando suas mãos, tentando chamá-la de volta à consciência. Os olhos dela se enchem de lágrimas, enquanto os outros familiares assistem, atônitos, à cena humilhante e dolorosa. Odete, por sua vez, permanece parada, imóvel, observando tudo com um olhar duro, crítico, carregado de julgamento. Não move um músculo, não esboça reação. Seus olhos percorrem a imagem da filha caída e a frieza com que encara a situação é quase desumana. Enquanto todos se mobilizam, ela apenas ajeita a bolsa no ombro e continua em silêncio, como se estivesse assistindo a um espetáculo já esperado. Heleninha, agora sem forças, abre os olhos lentamente e, mesmo humilhada, encara a mãe. A dor no corpo é mínima comparada à dor de ser observada daquela maneira. Não há empatia no olhar de Odete, apenas decepção e reprovação. Marco Aurélio ultrapassa todos os limites por medo de perder o controle sobre Tiago. O patriarca da família decidirá agir quando notar que o filho tem passado cada vez mais tempo trancado no quarto com o amigo André. A aproximação entre os dois jovens deixará o empresário em alerta máximo. Dominado pelo ciúme e pela desconfiança, Marco Aurélio tomará uma atitude extrema. Instalará uma câmera escondida no quarto do filho. Mas ele não estará preparado para o que vai descobrir. Antes mesmo da revelação, o clima dentro da casa começará a mudar. Tiago e André ficarão cada vez mais íntimos. Em uma das visitas, André chegará com um dilema. Foi convidado para uma festa de formatura, mas está sem terno. Sem pensar duas vezes, Tiago abrirá seu guarda-roupa e oferecerá todas as opções ao amigo. "Escolhe um que fique bem em você."
Não precisa ter vergonha, dirá, com um sorriso no rosto. Do outro lado da parede, Marco Aurélio sentirá um calafrio. Sem conseguir conter a angústia, ele ficará à espreita, ouvindo tudo. E o clima entre pai e filho vai se intensificar quando a porta do quarto permanecer trancada. A funcionária da casa tentará entrar para buscar a roupa suja, mas dará de cara com a porta fechada. Ela avisará Marco, que subirá imediatamente, tomado por uma inquietação que mal conseguirá disfarçar. Ao ouvir a música alta vinda do cômodo, ele baterá com força e exigirá que abram. E o que ele verá ao espiar pela janela o deixará atordoado. Dentro do quarto, André estará provando um dos ternos, e Tiago o ajudará a ajustar o colarinho com cuidado. O olhar entre os dois entregará uma conexão profunda. A cena não será explícita, mas carregada de significado, o suficiente para despertar o pânico no coração de Marco. O confronto será inevitável. Marco invadirá o quarto e exigirá explicações. "O que está acontecendo aqui?" perguntará com a voz trêmula de raiva. Tiago tentará manter a calma e explicará que apenas estavam escolhendo roupas, mas o pai não acreditará. O estopim virá quando Marco notar manchas avermelhadas no braço do filho. Ele o agarrará bruscamente e questionará. "E isso aqui?" "É só uma alergia, pai. Relaxa", responderá Tiago, tentando se desvencilhar. A tensão entre os dois crescerá e o clima familiar ficará insuportável. Nos dias seguintes, Marco Aurélio se tornará obcecado pela vigilância. Passará horas assistindo às imagens da câmera, procurando qualquer gesto que confirme suas suspeitas. Ele observará cada detalhe. Olhares, sorrisos, toques, tudo será analisado com rigor. O que ele verá não será o que imaginava, mas mesmo assim, sua mente criará monstros. Tiago e André, alheios à vigilância, continuarão a amizade. O filho do empresário começará a se abrir com o amigo, lendo poesias que escreveu em segredo, falando de suas angústias e da pressão que sofre em casa. André escutará com atenção, e os dois se aproximarão ainda mais emocionalmente. E o pai não suportará o que verá pelas câmeras. Numa tarde, Marco Aurélio flagrará Tiago deitado com a cabeça no colo de André, em silêncio. Não haverá beijo, não haverá toque inapropriado, mas haverá afeto. Um afeto que o pai jamais foi capaz de oferecer. Tomado pelo choque, Marco invadirá o quarto mais uma vez, sem dar chance de defesa. Tiago ficará indignado. "Você perdeu a noção, não tem o direito de me vigiar", dirá o jovem em prantos. E será nesse momento que verdades dolorosas virão à tona. Tiago confrontará o pai. Dirá que se sente sufocado, que vive como prisioneiro dentro da própria casa e que não aguenta mais esconder quem realmente é. A reação de Marco será de negação. Ele balbuciará frases sobre moral, valores e respeito, mas no fundo estará apenas tentando fugir de seus próprios medos. Enquanto isso, André será expulso da casa com frieza, mas antes de sair, lançará um olhar de compaixão para Tiago, um olhar que dirá mais que 1000 palavras. O clima entre pai e filho ficará ainda mais insustentável. Marco se isolará no escritório, revendo as imagens da câmera repetidas vezes. A cada replay, ele verá não perversidade, mas inocência. Não luxúria, mas carinho. E mesmo assim, lutará contra isso. Ele não aceitará o que seus olhos insistem em mostrar. Em uma tentativa desesperada de restabelecer a ordem, Marco chamará Tiago para uma conversa séria. Os dois ficarão frente a frente na varanda da casa, sob um céu carregado. O patriarca começará com um tom autoritário, mas logo será interrompido pelo filho. "Você acha que está me protegendo, mas está me machucando. Eu não sou seu projeto. Eu sou uma pessoa. E o André é quem me escuta, quem me entende. Você nunca me viu de verdade." E essas palavras cairão como uma bomba sobre o coração do pai. Ele não saberá o que responder.
Pela primeira vez, Marco Aurélio se verá sem argumentos. Seu castelo de certezas ruirá diante da franqueza do filho. O silêncio entre os dois dirá mais do que qualquer discurso. Enquanto isso, outros membros da família começarão a perceber o mal-estar crescente na casa. A namorada de Marco, sensível aos sinais, tentará mediar a situação. Ela conversará, alertando-o para os perigos de um rompimento definitivo com o filho. Você vai perder o Tiago. E por quê? Por orgulho? Por medo do que os outros vão pensar? Dirá ela, numa tentativa de fazê-lo enxergar além do próprio ego. Mas Marco Aurélio se verá dividido entre o amor e a intolerância que aprendeu a cultivar ao longo da vida. A trama ganhará novos contornos quando Tiago, cansado do clima hostil, decidir se afastar. Ele começará a passar mais tempo fora de casa, frequentando espaços onde pode ser ele mesmo. André continuará ao seu lado, agora com ainda mais cumplicidade. A ausência do filho fará Marco começar a repensar suas atitudes. Ele olhará para o quarto vazio e se perguntará: será que perdi meu filho por não saber amar? Consumido por dúvidas, medo e um orgulho que já não encontra mais sustentação, Marco Aurélio passará noites em claro. A solidão do pai o fará revisitar vídeos antigos do filho ainda criança, lembrando de quando Tiago pedia colo, quando sorria com facilidade e quando os dois tinham uma relação de cumplicidade. As imagens o emocionarão profundamente. O contraste com o distanciamento atual o deixará arrasado. Em um gesto inesperado, ele entrará no quarto do filho, agora vazio, silencioso, quase estrangeiro para ele, e retirará a câmera escondida. O equipamento cairá de suas mãos, quebrando-se no chão como um símbolo do fim de sua vigilância obsessiva. E será esse o primeiro passo para um reencontro que mexerá com o coração da audiência. Tiago, que passará alguns dias fora, voltará para casa com André, disposto a buscar seus pertences e encerrar aquele ciclo. Mas ao chegar, será surpreendido por uma carta deixada sobre sua cama. A letra será de Marco Aurélio. Em palavras simples, mas profundamente sinceras, o pai se despirá do orgulho e pedirá perdão. Filho, eu não soube te ouvir. Fui duro, invasivo e cego. Só agora entendo que não perdi você. Eu perdi a mim mesmo no medo de perder o controle. Mas se ainda houver espaço para mim na sua vida, quero aprender, quero recomeçar. A emoção tomará conta de Tiago. Com lágrimas nos olhos, ele descerá as escadas e encontrará o pai parado no hall da casa, envergonhado, cabisbaixo. O silêncio entre os dois será interrompido apenas por um sussurro. Você não me perdeu. Eu só queria ser visto, pai. Marco se aproximará devagar, hesitante, e abrirá os braços. Tiago, com o coração apertado, hesitará por um segundo, e então aceitará o abraço. Um gesto simples, mas cheio de significado. O tempo parecerá parar naquele momento, e o que parecia impossível acontecerá. Marco Aurélio chorará pela primeira vez diante do filho. Nos dias seguintes, o relacionamento entre pai e filho será reconstruído